Olá, meus amores, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Aqui é a Prof. Bia. Vamos dar continuidade na nossa apostila de ciências. Hoje trabalharemos as páginas 20 a 23, conforme o nosso cronograma quinzenal. Hoje nós vamos fazer algumas atividades sobre o uso do solo para nós, seres humanos, e vamos compreender melhor o que é o desgaste do solo, quais são as consequências para o planeta Terra e quais são os cuidados que nós podemos ter com o nosso solo, que é tão importante para a nossa vida. Então, vamos lá! Olha aqui, ó, minhoquinha aqui, ó. Olha aqui as minhoquinhas, ó, tá vendo, ó, na terra, ó. Vai revirando a terra, ó, vai aparecendo minhoca, ó. Tá vendo, ó? Isso aqui, ó, minhoca, ó. É as minhocas. Ó, aqui, ó, outra minhoca, ó, tá vendo? As minhocas tudo aqui na terra. Vai revirando a terra, vai aparecendo minhoca aqui, ó. Mas tem que ser a terra bem adubada, bem E ela assim, ó, observa que aqui eu boto a minha mão, ó, e a minha mão entra com facilidade, tá vendo? Ó, quando a terra é muito compacta, elas não ficam, a terra tem que estar assim, ó, ela tem que estar sempre úmida, cadê? As velhas vão com a terra bem firme, as novinhas se Ó, tá vendo? Que elas têm que andar, elas têm que conseguir andar. Ó, mais uma aqui, ó, na minha mão, olha ali, ó, tá vendo? Ó, bem pequenininha, ó, vamos botar ela na terra de novo, ó. outra, né? Viu aqui? A terra é tão boa, tem minhoca, lacraia, Centopeias. Ai, aqui uma se jogou. centopeia. Aqui uma se mexeu. Outra, ali, ó. O grande, a minhoca, essa aqui já tá grande. Ó, outra. Então, meus amores, esse é o vídeo da nossa amiga Bianca. Na casa da avó dela, possui um solo com muitas minhoquinhas, como vocês viram. Isso quer dizer que o solo dela é arejado e úmido, sendo assim um solo rico em nutrientes para as plantas crescerem saudáveis. Isso porque ela digere restos de animais e plantas, e suas fezes tornam-se escuras e nutritivas. Obrigada por enviar o vídeo, Bi. Se vocês tiverem minhoquinhas no solo da casa de vocês, gravem um vídeo e me enviem para eu colocar aqui nas nossas videoaulas, tá bom? Vamos iniciar agora a página 20 da nossa apostila. Acompanhem comigo o poema de Marcos Bagno, Minhocas. Feliz meu jardim que tem minhocas trabalhadeiras, as melhores jardineiras, cuidam da terra tão bem. Calminhas, minhas minhocas, se aninham em ocas-tocas. Agora, sobre esse poema, vamos responder algumas questões. Letra A. Por que o autor do poema se refere às minhocas como trabalhadeiras e jardineiras? Na aula passada, nós falamos das missões das minhocas, lembram? Agora, vamos para a letra B. As minhocas cavam túneis que facilitam a passagem do ar e da água no solo. Grife, ou seja, sublinhe, lá no poema, como o autor chama esses túneis. E letra C. Além das minhocas, quais outros seres vivos podem viver no solo? Se vocês tiverem ainda alguma dúvida, é só voltar lá na página 16 da apostila de vocês, que vocês vão encontrar quais outros animais podem viver no solo junto das minhocas. Número 3. O solo é um recurso essencial para os seres vivos. É nele que muitos animais vivem. Também é dele que as plantas retiram água e sais minerais para sua sobrevivência. E para nós, qual é a importância do solo? Cite 2 exemplos de uso do solo pelos seres humanos. Agora, na página 21, vocês vão procurar imagens relacionadas aos diferentes usos do solo pelos seres humanos, como, por exemplo, imagens de plantação, extração de materiais, criação de animais, entre outras possibilidades. Irão então colar nesses espaços em branco essas imagens. Ao lado, nas linhas, vocês vão colocar uma legenda descrevendo qual é a atividade desenvolvida em cada uma dessas imagens. Número 5. Para que possa ser usado no cultivo de alimentos,
o solo necessita de alguns cuidados. Sobre as técnicas agrícolas, relacione as duas colunas. A primeira coluna nós temos a opção A, adubação orgânica, opção B, irrigação e opção C, drenagem. Na outra coluna nós temos outras 3 opções que vocês vão relacionar. A primeira opção é realizada quando o solo de um terreno está encharcado. A segunda opção é necessária quando o solo está pobre em nutrientes. E a terceira opção é aplicada quando o solo está muito seco para o plantio. Então, se vocês tiverem ainda alguma dúvida, voltem nas páginas anteriores ou revejam a nossa videoaula anterior também. Agora, nós vamos entrar em um assunto muito importante. Nós já falamos sobre a origem do solo, sobre os diferentes tipos de solo, sobre os animais que vivem nele, sobre a importância desse recurso para a nossa vida e agora nós vamos falar sobre o desgaste e a destruição do nosso solo. Você já deve ter ouvido falar em solo, claro. Mas será que você conhece o solo? Você sabia, por exemplo, que os solos são chamados de terra? Essa mesma que a gente pisa, planta, constrói cidades e estradas e, em alguns casos, armazena no lixo. Ele pode apresentar variações de estrutura, profundidade, composição, cor, textura, onde cada característica possui uma função. O solo é o recurso natural que mais armazena nutrientes, dos quais o planeta depende para se manter vivo. Assim, se o solo estiver ameaçado, a nossa produção de alimentos também estará. Talvez você não saiba, mas segundo o levantamento da FAO, atualmente cerca de 1,6 bilhão de hectares dos melhores e mais produtivos solos do mundo são utilizados para a produção de alimentos. Isso quer dizer que se a gente não conservar esse recurso natural, a nossa espécie pode ficar ameaçada de extinção. Agora acompanhe a leitura comigo. Desgaste do solo. Apesar da extrema importância do solo para o desenvolvimento da vida, o seu uso de forma inadequada tem ocasionado o desgaste e a destruição desse recurso. Muitas vezes, ao preparar um terreno para o plantio, são realizadas queimadas. Além de poluírem o ar, as queimadas provocam a morte de diversos seres que vivem no solo. O corte de árvores, conhecido como desmatamento, para o uso do solo na agricultura e na pecuária também prejudica o solo. Tanto nas queimadas quanto o desmatamento destroem a vegetação, a qual funciona como uma proteção para o solo. Quando perde sua cobertura vegetal, o solo fica sujeito à ação do vento e da chuva, que podem atingi-lo com mais intensidade e carregá-lo de um local para o outro. O processo de desgaste do solo é chamado de erosão. Quando a vegetação é retirada de locais altos, como a encosta de uma serra ou de áreas próximas a um morro, a erosão se torna um problema ainda maior. Sem as árvores para segurar as partículas do solo com suas raízes, as chuvas e os ventos fortes podem causar o deslizamento de terras. Seu Vicente se preocupa muito com o solo da sua propriedade, pois, como ele mesmo diz, é da terra que retira o sustento da minha família. Seu Vicente já teve problemas no passado. Quando ele comprou a propriedade, havia várias vossorocas, aqueles buracos grandes causados por erosão. O proprietário anterior havia cortado as árvores e deixado o solo sem vegetação. Veio a chuva forte e lavou a terra, e aos poucos os buracos apareceram. Quando tem erosão no terreno, muita gente deixa pra lá e desmata novas áreas, mas seu Vicente não fez isso. Ele agiu e recuperou as áreas degradadas, plantando mudas que cresceram e formaram uma nova cobertura vegetal. Hoje, ele se orgulha e mostra para todo mundo a área recuperada, que se transformou num pasto com muitas árvores que dão sombra para o gado. Tem até um balanço para o Paulinho, filho do Vicente e da Sônia, que adora brincar lá. A erosão causa prejuízos ao produtor rural, porque o solo fica mais pobre e as plantações mais vulneráveis ao ataque de pragas. Com isso, a produtividade diminui, o produtor deixa de ganhar dinheiro e perde qualidade de vida. Há ainda uma atitude essencial para a prevenção da erosão:
a preservação da vegetação natural. As áreas de cerrado e floresta evitam o desgaste do solo e impedem que grande quantidade de terra chegue aos cursos d'água. Nas cidades, o solo é coberto com pedras ou concreto, como em muitas ruas e calçadas. Isso impede que a água da chuva penetre no solo, aumentando os riscos de alagamentos. Em muitos locais é possível ver o lixo jogado sobre o solo. Além de contaminar o solo, o lixo prejudica a qualidade da água que existe debaixo dele, as águas subterrâneas. Ali naquelas duas imagens, nós conseguimos ver as consequências da destruição do solo. A primeira imagem é um carro totalmente submerso à água. Sem ter por onde escoar, a água das chuvas pode invadir as ruas. E na segunda imagem, nós vemos que o lixo é a maior causa da poluição do solo. Infelizmente, isso acontece muito no nosso mundo hoje em dia e nós temos que começar a rever os nossos cuidados com o solo. A natureza é importante. Que a natureza é importante, disso ninguém tem dúvida. Mas ainda tem gente que pensa que a natureza é algo tão distante que fica lá longe. Não. Nós somos parte da natureza. É certo que dependemos diretamente da natureza. Olha à sua volta e observe os objetos. São feitos de madeira, aço, plástico, vidro, borracha, cuja matéria-prima foi retirada do meio ambiente. Mas o contrário não é verdadeiro. A Terra não depende da nossa existência. Somos apenas um entre milhões de espécies de seres vivos. Há bactérias, protozoários, fungos, plantas e animais por todos os lados, cada um interagindo com o ambiente e com outros seres vivos. Por outro lado, somos a espécie que mais degrada o planeta. A nossa dependência dos recursos naturais é tão grande que está impedindo o planeta de se renovar. Sim, uma única espécie é capaz de causar mais mal do que todas as outras juntas. Qual é o caminho? Como construir casas, produzir alimentos e ao mesmo tempo respeitar o planeta e as demais espécies? Planejando. É com planejamento que as nossas ações podem causar menos impactos ambientais, garantindo que as futuras gerações tenham um planeta adequado para viver. Na sua cidade, algum problema ambiental que te incomoda? Converse com seus colegas. Quem sabe vocês se mobilizam para resolver a situação. Como vocês viram, a nossa terra está pedindo socorro. Vamos conhecer agora algumas formas de cuidado com o nosso solo. Dê preferência a vegetais cultivados sem o uso de agrotóxicos. Mas, professora, onde eu posso encontrar esses vegetais? Nos supermercados, normalmente, encontramos uma seção de alimentos orgânicos. Esses são os alimentos cultivados sem agrotóxicos e fertilizantes. São cultivados da forma mais natural possível e possuem um selo gerado pelo Ministério da Agricultura, atestando que ele foi produzido dentro dos conformes, como vimos na aula passada. Na hora das compras, dê preferência a produtos de empresas que se preocupam com o ambiente, como as empresas que possuem materiais biodegradáveis, renováveis e de menor impacto ambiental. Espalhe as boas ideias de cuidado com a natureza. Use restos de vegetais como adubo para deixar o solo mais fértil e separe o lixo para que ele possa ser reciclado. Cuidar do nosso meio ambiente é apenas uma questão de atitude. Se cada um fizer a sua parte, teremos um mundo muito melhor. Por hoje era isso, meus queridos. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de deixar aquele like e de colocarem o nome completo de vocês aqui embaixo nos comentários. Um grande beijo a todos e até a próxima. Tchau!